Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Obrigado aí pela sua sintonia. Quero saudar também as técnicas e técnicos, as produtoras e produtores que estão trabalhando nos bastidores para chegar essa programação aí para você. Como eu disse aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ele, nosso convidado de sempre, Sérgio Júnior. Olá, Serginho. Oi, Nando, tudo bem? Tudo bem? E você aí? Como é que foi aí de final de semana? Tudo certo? Tudo bem, fui visitar meus pais. Agora eu tô de volta em São Paulo. Muito bem, está aqui em São Paulo, né? Volta aos estudos do nosso querido Serginho e nós vamos a um outro estudo aqui, que é o do livro Pão Nosso, do nosso querido Emmanuel, na psicografia do nosso caríssimo Chico Xavier. Um livro que a gente sempre tem estudado aqui no programa. Então, olha, o tópico de hoje escolhido foi o tópico 84 das páginas 185 e 186. Levantando mãos santas. E uma passagem de Paulo aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem, né, e nem contenda. Então, como dissemos aí, a passagem de Paulo, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O Emmanuel já diz aqui, ó, nesse trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço, né, Serginho? Exatamente. Emmanuel extrai aí, vai extrair, né, algumas lições muito valiosas dessa carta de Paulo a Timóteo. E é até interessante que a gente parta do contexto de que surge essa mensagem, porque Emmanuel vai dialogar precisamente com isso, né? Quando ele diz que nós recebemos aqui uma recomendação de serviço, é porque ele faz uma interpretação ampla da mensagem de Paulo. Ele não fica restrito a uma possível interpretação, mas que seria muito restrita, muito estrita do que Paulo diz, né? Essa é uma carta de Paulo a Timóteo, que é um fiel trabalhador, mensageiro, e tanto que Paulo chama Timóteo no começo da carta como o meu verdadeiro filho na fé, e Timóteo vai a Efésio e lá encontra uma situação na qual as pessoas que iam ao culto durante a adoração a Deus, os homens acabavam envolvidos em brigas, em discussões, em disputas, e, segundo narra Timóteo, as mulheres acabavam indo para o culto querendo mostrar as suas vestes. Então, é diante desse contexto, diante desse problema, que Paulo dá, então, alguns conselhos, algumas instruções para Timóteo. E aqui está o centro do conselho de Paulo, né? Eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, e aqui a parte final especificamente para os homens, né? Nem ira, nem contenda, né? Sem essas condutas que não dialogam com a mensagem do Cristo. Muito bom a gente poder, através da sua descrição, olhar para esse cenário daquela época do cristianismo nascente, né? Porque se criava muita confusão. As pessoas vinham de outras, vamos dizer, crenças, né? E vinham de outras situações, estavam acostumadas a estar em templos também, diferentes do cristianismo que no seu início o templo muitas vezes era humilde, era simples, e aí criavam-se essas disputas até, né? Porque
vamos aproveitar essa corrente nova que está vindo aí. Eu quero me posicionar, eu quero estar, né, fazendo parte disso tudo aí, essas contendas, né? Aí o Emmanuel continua aqui, olha, alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira e nem contenda. Né? E esses lugares eram todos os lugares, porque a gente sabe que não é necessário a gente ter um templo exatamente para a gente levantar mãos santas e procurar não usar as mãos, ou até as mãos seriam as palavras também, as ações, né, em contendas, em disputas, em vez de estarmos aí nesse momento, né, nos ligando ao nosso Criador, né, Serginho? Exatamente. Né? Todo lugar pode ser um templo, né? Essa é a interpretação adequada. Emmanuel chama, então, aqui a atenção ao fato de que algumas pessoas poderiam, e não sem alguma razão, tentar ver nessa mensagem apenas um conselho para como deveria ser feito, como deveria ser a conduta das pessoas no culto, na adoração a Deus. E elas não estariam erradas, porque é precisamente esse o contexto histórico no qual surge a mensagem. Só que Paulo emprega aqui uma expressão que nos dá exatamente o tom da mensagem, né? Em todo lugar. Portanto, ela não pode ser interpretada de forma restrita, como se Paulo quisesse dizer, bom, é assim que nós cristãos devemos nos comportar quando nós formos à igreja. Não, porque todo lugar pode ser considerado templo. E essa conduta de oração é uma conduta que, na verdade, isso vai até mesmo se harmonizar com uma série de outras passagens bíblicas. A conduta de oração é uma conduta contínua. Então, é essa a essência da mensagem que Paulo quer nos deixar. Aquele cenário, o cenário daquela época, né, a gente sabe que quando o cristianismo nascente, a gente tem nas descrições do próprio livro Paulo e Estevão, né, de Emmanuel, dos lugares que eles se reuniam, porque, em primeiro lugar, eram muito combatidos, né, Serginho? O cristianismo era combatido, era perseguições, o Paulo foi preso diversas vezes, e até muitos cultos eram feitos em cavernas, né, em lugares escondidos, porque a perseguição dos romanos. Então, por isso que é importante a gente ter essa conduta, porque essa conduta ela vai muito além desses locais que são pré-determinados para se reunir, porque senão a gente pode estar se limitando, né, o espaço de ação do cristão. E esse espaço ele é ilimitado. Jesus principalmente deu esse exemplo. Apesar de ser perseguido e de tudo mais até chegar à cruz, ele estava, os seus cultos eram ao ar livre, né? Quantas descrições a gente tem aí no Evangelho de suas pregações, né? Em lugares livres, né? Então, a gente precisa olhar um pouco para isso, né, Serginho? Com certeza, até porque nós não somos cristãos apenas em determinados lugares, né? É uma postura, é uma conduta de vida quando nós adotamos essa moral que ela tem que ser integral, né? Em todos os atos da nossa vida. Então é algo contínuo e daí a relevância de nós enxergarmos nessa mensagem de Paulo realmente o que Emmanuel considera que ela seja uma recomendação de serviço, né? Uma lição que nós podemos tirar para o nosso dia a dia, e não apenas para quando nós eventualmente formos ao centro espírita ou quando quem for à igreja. Serginho, a gente trazendo para o nosso tempo, né? O Paulo se valia das cartas, né? Que eram nessa aqui que ele envia para Timóteo, e tão importante que provavelmente as pessoas, né, então se reuniam para que, nesse caso, o Timóteo fosse lá à frente
e pudesse ler e para as pessoas ouvirem e entenderem o que o Paulo estava dizendo, né? Até o Timóteo provavelmente interpretando aquela situação. Então a gente vê como que ele se valia disso, né? Dessa comunicação. Né? Hoje em dia nós temos essa possibilidade, a pandemia trouxe para o Centro Espírita a comunicação através das redes sociais, das plataformas de comunicação como Zoom, Google Meet e outras, para as reuniões, para que a pessoa recebesse onde estivesse, no seu lar, né? As mensagens, né? Do espiritismo, do cristianismo. Então, imagina se Paulo tivesse todo esse recurso que nós temos hoje, né? Quanto ele não abrangeria, e bem rápido, né? Certamente. Hoje, para nós, é muito mais fácil, né? A situação em que nós nos encontramos para essa transmissão de mensagens, nós podemos, a qualquer momento, né, nos conectarmos e, como disse Jesus, né? Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, né, ali estarei, né? Então, nós temos essa certeza de que, estando sob o mesmo propósito de estudo da doutrina e propósitos mais elevados, estaremos sempre acompanhados, sempre com a presença dos amigos espirituais. A questão do lugar em si acaba ficando em segundo plano, né? Em especial nesse contexto. E daí nós sabemos também aqui por essa mensagem, né, que em todo lugar nós podemos orar, né? E que nós temos ainda, assim, em todos esses lugares, certas normas de comportamento, né? Certas recomendações, né, na verdade, que nós podemos levantar essas mãos santas, essas palavras, e, seja o lugar em que for, sempre abster também de algumas condutas, né? Porque, às vezes, certos lugares favorecem, né? É muito mais simples que eu seja virtuoso dentro de um templo religioso, ao passo que, estando em casa, a situação é muito mais difícil, né? Não é tão controlada como num ambiente religioso. Isso mesmo. Então vamos voltar aqui à leitura e o Emmanuel diz assim, não se referia Paulo ao ato de mãos postas, né? Que aí a gente pensa que mãos postas, né? Quando ele fala de mãos santas ali unidas, que a criatura prefere sempre levar a efeito, né? Em determinados círculos religiosos, onde pelo artificialismo respeitável da citação não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. O que é muitas vezes mais importante. O que seria mais importante? Mãos santas, né? E você está com essas mãos santas num local até adequado, num templo, mas que seu coração não está ligado verdadeiramente àquela ação, ou é preferível estar com as mãos santas, com o coração cheio de amor, colocando a serviço da semeadura, do trabalho, do plantio, da colheita, né? Alguma coisa para se pensar, né, Serginho? Sim, a gente tem que refletir um pouco sobre o que seria, na verdade, santificar essas mãos, né? O que as tornariam puras ou santas, né? Porque também na Bíblia há outras passagens que a mão é santa e o coração tem que ser puro. O que tudo isso quer significar em um conjunto, né? E Emmanuel aqui nos dá uma primeira limitação de sentido. Ele não se refere, tanto ele quanto Paulo, a esse ato, né, de mãos elevadas dessa forma, porque isso seria apenas um gesto superficial do qual não se pode extrair necessariamente, pode ser que sim, mas não necessariamente isso está em conjunto com o propósito, com uma verdadeira elevação da mente, do coração, né? Então,
E aqui também ele faz referência ao que nós já tínhamos de alguma maneira falado, né? Pelo artificialismo respeitável da situação, né? Então, às vezes, em certos templos religiosos e dentro do centro espírita mesmo, não se justificam irritações ou disputas visíveis. Se naquele contexto do cristianismo que surgia havia ali algumas disputas, algumas brigas, isso é menos comum hoje, né? E dentro do templo religioso, normalmente nós temos uma postura mais respeitosa, e é muito difícil que haja lugar para essas discussões, para essas disputas. Então, para onde que essa mensagem realmente se dirige? Aí ele diz, para o nosso cotidiano, né? Para o trabalho de cada dia. E o que seria orar? Orar, como ele diz, é a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina. Portanto, deixa de ser tão somente aquela nossa comunicação espiritual com Deus, em que se faz o pedido, o louvor, o agradecimento, que também é um elemento importantíssimo da prece, para ser uma conduta contínua, né? A oração ela é contínua e ela se revela na nossa ação no cotidiano, que vai ser pura ou santa conforme não os nossos gestos exteriores ou o que quer que seja, mas conforme o nosso propósito, conforme a adequação da nossa conduta às máximas de moral do Evangelho. O Dr. Reinaldo Leite, né, o saudoso Dr. Reinaldo Leite, ele falava muito do significado das palavras, né, por exemplo, essa palavra oração, ele falava, né, da etimologia, muitas vezes, das palavras, né, hora de ação, né, oração, hora de ação, que é realmente aquele momento que a gente vai tirar a mãos justapostas para ir para o arado, para a semeadura, que nem o Emmanuel fala aqui, né, da ação, né, dessa ação que é necessária para as nossas intenções melhores possíveis do nosso coração, onde a gente coloca em prática isso, né? A gente pode estar até no templo como uma sala de aula, vamos dizer assim, um local onde a gente vai aprender, onde a gente vai receber as cartas de Paulo, onde a gente vai ler, estudar, onde a gente vai ter o aprendizado necessário. E, a partir dali, não somente ali, ter a ação prática, né? Colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo, né? Com as passagens do Evangelho, com os ensinamentos que Kardec nos trouxe, com a literatura imensa dos médiuns como Chico, Divaldo e tantos outros, né, seus mentores espirituais. Temos aí uma gama imensa de situações, de aprendizado, né, estudo a se fazer, para que a gente coloque, estenda e amplie isso para o nosso cotidiano, como ele fala aqui, né, Serginho? Exatamente. Todo esse material de que nós dispomos, em especial nós vamos à casa espírita para aprender, para renovar as nossas energias, nós temos de sair dali, né, motivados para, de fato, cumprir com a nossa tarefa, né, com a nossa para o que viemos aqui, né, que é colocar todos esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, que é, de fato, quando nós vamos verificar se nós aprendemos e se nós conseguimos adequar esses ensinamentos ao momento de dificuldade, né? Porque na situação, como a gente já disse, e Emmanuel ressalta aqui, né? Na situação controlada do templo religioso propriamente dito, não é tanto uma situação de tanto aprendizado, é um aprendizado teórico, né, em que nós vamos consultar todos esses livros, todas essas obras, que vão nos dar os subsídios para que a gente possa, aí sim, na prática, verificar tudo isso, né? Então, e veja como essa mensagem é realmente uma recomendação de serviço, como ele diz no começo. E às vezes, se nós nos deparássemos com essa mensagem, talvez sem os comentários de Emmanuel, nós provavelmente ficaríamos limitados àquele contexto histórico ou talvez à própria literalidade das palavras. Por mais que Paulo fale em todo lugar,
é muito natural que nós pensássemos que a mensagem dele se refere apenas ao culto, à adoração de Deus. Porque ele diz: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Se nós colocamos em perspectiva histórica, a interpretação mais provável seria aquela de que Paulo está se referindo ali mais a esse contexto próprio de oração, né? E aí nós viria à nossa mente apenas aquela ideia das mãos dessa forma, todo aquele gesto, mas o que nós podemos extrair daqui é justamente essa lição para o nosso cotidiano, né? Que é onde, de fato, toda essa mensagem faz sentido e é útil, né, para a nossa vida. Eu estava vendo aqui a data que esse livro foi editado, né? Que ele chegou a ser publicado. Esse livro é de 1950, Serginho. Então, em 1950, o Emmanuel vem e atualiza para nós, né, algo que já tinha 1950 anos ditado ali escrito pelo Paulo. E a gente precisa trazer isso e traz para o dia de hoje, quando o Emmanuel também é muito atual. Para os dias de hoje, também precisamos atualizar. E a gente vê que tudo isso que ele está trazendo é muito atual ainda. E temos que trazer para os dias de hoje. Quando eu te falei da questão que o Paulo usava as cartas, né, os pergaminhos, né, que eram abertos naquela época, e para os dias de hoje que a gente tenha essa possibilidade de comunicação assim quase que imediata, e a gente precisa atualizar esses ensinamentos. Então, de 1950 para cá, né, o Emmanuel de 1950 anos depois de Cristo, e agora nós aqui em 2022, para atualizar isso para nós, trazer essas cartas atualizadas, né? O Emmanuel interpreta de uma maneira a nos, como você mesmo disse, a nos esclarecer, e hoje a gente precisa pegar esse texto e esclarecer-nos quanto a nós, o que estamos fazendo na atualidade, que é muito importante para a gente encaixar essa recomendação, né, que o Emmanuel fala de Paulo, né, Serginho? Sim, e é impressionante a atualidade da mensagem, né? Mesmo talvez sem a atualização do Emmanuel, os conselhos de Paulo continuam de uma pertinência incrível, né? Mesmo às vezes para um contexto puramente de templos religiosos, não é pouco comum, né? Depende muito do lugar, é claro, mas ainda nós nos vemos por vezes envolvidos, né, nessas disputas religiosas ou nessas discussões ou brigas. Não é algo tão raro assim, né? Então isso se volta também para as condutas dos cristãos, porque são seres humanos como nós, né, que passaram pelas mesmas dificuldades nessa caminhada evolutiva. E daí a relevância de nós retornarmos para essas mensagens, para esses conselhos, em especial de Paulo, porque a partir dali nós podemos ver quais foram os equívocos dos outros no passado e daí extrair uma lição para o nosso presente, né? Que é aqui de grande utilidade, né? Em especial se nós considerarmos toda a amplitude dessa mensagem. E aqui Emmanuel vem, então, né, aí em 1950, já dando algumas sugestões para que nós pudéssemos, de fato, captar qual o sentido da proposta de Paulo, que é uma proposta para o cotidiano, né? Lembrando a nós de que ser espírita é sê-lo em especial no nosso dia a dia, né? Porque se o espiritismo surge justamente para se opor àquele materialismo, aquela ideia de que só existe o hoje, é porque nós precisamos mudar a nossa conduta, em especial no cotidiano, tendo em vista o futuro, né? Tendo em vista o que nós podemos ser, o que nós podemos evoluir. É tudo consequência, né, do que a gente fizer agora. Aí o Paulo, inspirando o Emmanuel escrevendo: lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diurna.
diuturna, desculpe. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida, né? Que ele fala aqui. Que bonito, né? Cada um de nós tem a possibilidade de instrumentos para colocar em ação. Ele dá alguns exemplos aqui, né? Da pena, né? Que ele coloca aqui. Que mais que ele coloca aqui? Labores, né? Que participa dos labores intelectuais. No campo, quem opera no campo guiará o instrumento agrícola e assim por diante, né, Serginho? Sim, aqui ele faz uma enumeração simbólica, né, do que seriam esses atos do cotidiano, né, para que fique mais claro, para que nós possamos concretizar o que ele realmente quer dizer com tudo isso, né? Então ele dá alguns exemplos, né? Aquele que administra, indica os caminhos, partindo aqui talvez mesmo dessa noção simbólica da mão como ação, né? E aí ele traz isso para o cotidiano de diferentes contextos, né? Aquele urbano, aquele rural, todos acabam encampados pela mensagem, né? É como está no texto, em todo lugar, né? E Paulo acrescenta que essas mãos, as mãos dos cristãos, elas têm que se revestir de uma certa qualidade, a santificação. Essas mãos devem ser santificadas. E aí nós retornamos àquela questão que de alguma maneira já tínhamos tratado. O que ele quer dizer com isso, né? E aqui tem a ênfase, né? Muitos erguem as mãos, né? Muitos agem, têm determinadas condutas. Isso é certo. Mas o que salienta, o que destaca o cristão, e aqui para nós, o espírita? Que ele tenha a consciência, né? Aqui Emmanuel fala a conveniência de se ajuizar, ou seja, ele se atém. Quando ele vai adotar determinada conduta, o que um cristão deve, ao que ele deve prestar atenção? A finalidade, né? Ou seja, o que essa conduta, o que é o objetivo com essa conduta? Qual é o fim da minha ação? E do conteúdo da ação despendida. Então, quando nós consideramos finalidade e conteúdo das nossas condutas, nós passamos também necessariamente, porque as nossas condutas em uma sociedade elas são sempre relacionadas com outras pessoas, nós passamos a verificar qual é o interesse do meu próximo, o que isso trará para ele, o que isso trará para mim. Então, nós acabamos por ter em consideração o outro, né? Não só a mim, mas também o outro. E isso tudo, qual seria o parâmetro, então, para análise da finalidade e do conteúdo das minhas ações? No nosso caso, espíritas e, sobretudo, os cristãos, a mensagem de Jesus, que nós sabemos que é aquela mensagem, aquela lição que nos permite evoluir, que nos permite, sobretudo, ir rumo à felicidade, com amor e sempre em consideração com os interesses do outro, né? Então esse parece ser o parâmetro mais adequado para que nós possamos desempenhar essa prestação de serviço no nosso dia a dia. Isso mesmo, colocando aí mãos ao trabalho, mãos ao serviço, né? Ao servir, e tudo aquilo que sempre o mestre deixou para nós de exemplo, né? Nas suas jornadas aqui terrenas. Muito bem, a gente agora vai se preparar para um momento de prece, de oração e de vibrações, né? Até seguindo aí a recomendação do Paulo, que é colocar em prática agora essa possibilidade de serviço, não que a gente vai mudar a situação do outro, mas que a gente pode vibrar para o outro, que a gente pode se conectar até para o nosso próprio bem com a espiritualidade maior, e isso é possível. Então,
como o Paulo diz aqui, né? Vamos levantar aqui as mãos, né? E que elas se santifiquem, e esse gesto possa ser um gesto não só físico, mas que ele possa ser um gesto espiritual. Então, se você que está aí quiser deixar um recipiente com água do lado e também vibrar para as pessoas que estão precisando, né, de vibrações, de oração, de prece. E aí, então, gostaria de pedir para o nosso Serginho conduzir, né, para nós a prece e a oração no dia de hoje, Serginho. Vamos lá. Agradecemos neste momento a oportunidade do contato com os amigos espirituais, com Jesus, com Deus, e pedimos que se façam presentes os amigos espirituais nesse momento em que mais de um está reunido em nome do Mestre, nos lares de todos os ouvintes, para que lá seja distribuída com base nas energias que emanam do texto e da compreensão de toda a discussão e compreensão da mensagem de Paulo, que essas energias de luz, amor, saúde, paz, tranquilidade e de serviço para a evolução espiritual sejam distribuídas no lar de cada um, afastando, portanto, as vibrações negativas, de ira, de disputas, de contendas desnecessárias que muitas vezes, pela ignorância, acabamos por travar. Agradecemos sempre pela misericórdia divina, pelo auxílio constante dos amigos espirituais em nosso cotidiano e, sobretudo, por recebermos tantas instruções e conselhos, seja por meio dos livros, seja por meio da intuição, para que possamos, em nosso cotidiano, adotar as condutas que sejam mais adequadas a essa mensagem tão reconfortante de amor do Cristo. É enorme a gratidão que temos pela oportunidade que nos é dada com a vida, com a encarnação, de podermos consertar as nossas más inclinações, domando-as, sobretudo, a partir do estudo dessas valiosas lições e, o que é mais importante, a partir da nossa conduta concreta dia a dia, para que nós possamos, de fato, em todo lugar, erguer nossas mãos que, pelos nossos propósitos, pelas nossas condutas, pela respectiva finalidade e conteúdo, sejam santificadas, logrando assim purificar e alavancar nesse caminho espiritual não só a minha vida, como também a do meu próximo. Agradecemos, Pai, portanto, e rogamos que neste momento seja feita a purificação e a doação de energias positivas, de amor e do que cada ouvinte necessita, que seja feita, portanto, a fluidificação da água, para que depois,
tomando-a, tenhamos todos os instrumentos de que precisamos para o nosso cotidiano. Agradecemos novamente e encerramos esse momento de breve oração. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Serginho, pelas suas palavras aí na condução desse momento de oração, de prece e de vibrações, né? A gente fazer uma reflexão sobre esse tema, sobre esse texto que o Emmanuel nos traz, para que a gente não entre em contendas, em discussões dentro da nossa casa, lá, de reuniões, às vezes por causa de um desentendimento, a pessoa vai embora, não fica mais na casa, perde o rumo, muitas vezes, por causa disso. Então, é bom a gente fazer uma reflexão sobre isso mesmo, aí, sobre esse tema de hoje. Antes da gente prosseguir aí com os comentários do Serginho, aqui com o texto de Emmanuel, eu queria falar do Clube Amigos da Boa Nova. Isso mesmo, o Clube Amigos da Boa Nova é uma reunião de ouvintes, telespectadores, de admiradores, de trabalhadores que auxiliam a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, a manter no ar a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, para essa mensagem, como a de hoje, chegar a outros corações. Então, você pode ajudar, porque precisa de manutenção, precisa de equipamentos novos, precisa de trabalho lá dos nossos técnicos e técnicas. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Se você está aí na internet, entra lá que tem informações. Quer falar com alguém direto? Ligue no 0800, que é gratuito em todo o Brasil. 0800 12 018 38. E também o fixo 11, que é o código de São Paulo, 2458 3214. E tem o WhatsApp, né, que é esse meio de comunicação rápido, fácil. Você pode mandar mensagens pelo 11 97 261 0272. Também temos o Pix, né, que é essa modalidade de você pode mandar recurso do seu banco no valor que você puder e quiser. É o mesmo número do WhatsApp, é o 11 97 261 0272. Esperamos você para colaborar com essa obra de divulgação da doutrina, do Evangelho, das cartas de Paulo, do Espiritismo, do bem. Colabore, participe, seja sócio ou sócia do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, né, Serginho? O que eu estava dizendo antes de dar esse recadinho, de que às vezes a gente, numa discussão, às vezes num desentendimento, ou porque a gente quer ter uma posição dentro da casa espírita, ou porque a gente não concorda com determinada situação e não dialoga, e aí às vezes a gente se desprende daquele ambiente, vai embora, e muitas vezes a gente não encontra um outro local, vai deixando e as coisas ficam difíceis na vida, né, Serginho? Sim, exatamente. Então, o ideal seria que nós evitássemos, né, essas, como Emmanuel vai dizer logo em seguida, né, essa ira ou cólera destrutiva, né, conforme a tradução, e mesmo essas contendas. São, claro, condutas humanas, né, e que ocorrem, né, em sociedade, às vezes, de forma quase que inevitável, mas enquanto cristãos, nós podemos também evitá-las, né? Se levarmos em consideração, em especial, o contexto do outro, né? Então, às vezes, é preciso que nós tenhamos uma compreensão um pouco mais dilatada, para que não possamos incorrer em equívocos, né? Em avaliações falseadas da realidade, que muitas vezes nos afastam do verdadeiro propósito, né? Da existência de um templo, né? Da existência de uma casa espírita, né? Que é justamente essa intenção de congregar as forças, né? Para que juntos nós possamos estudar, analisar, discutir a mensagem do Cristo, que vai no diametral oposto sentido, né? Dessas condutas equivocadas de ira, de contendas.
Então, até um exemplo que eu sempre coloco aqui, que de destruição e de construção, a mãe queria mostrar para a filha como se constrói algo. Então, ela levou a filha numa obra, então tinha uma obra, vários operários trabalhando, engenheiro, todo mundo lá trabalhando para edificar aquela obra. E aí ela vai numa outra o local de obra também e ela mostra para a filha, olha, naquela lá nós encontramos vários, centenas de trabalhadores para construir. Agora aqui você está vendo, tem um trabalhador e uma marreta e ele está demolindo essa construção. Então, às vezes, nessas contendas, a gente, para edificar uma casa, né, um centro espírita tal, a gente leva muito tempo, algo que foi planejado até anterior a esse tempo que a gente está vivendo. E às vezes a gente com uma marreta lá vai e quer destruir, né? E às vezes destrói, né? Então a gente tem que ficar seguir aqui esse exemplo do Paulo. E aí ele encerra, Serginho, aqui o texto com: se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara antes de tudo se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Então, perdendo tempo aí, né, Serginho? Pois é. Então, o que nós podemos retirar da mensagem, né, como a nossa, como Emmanuel diz, como a nossa recomendação de serviço, é que nós, no nosso cotidiano, possamos, então, proceder a essa análise. É uma análise difícil, né, de cada conduta, verificando se nós estamos procedendo, né, com cólera destrutiva, né, é algo que às vezes pode ser instintivo, né, do ser humano, né? Primeiro, às vezes nós queremos reagir, né, como o Divaldo ensina. Não, nós temos que agir, né? É essa ação, não é reagir, é agir. E sem demandas inúteis. Muitas vezes as discussões nas quais nós entramos são desnecessárias e nós podemos evitá-las, né? Então, aqui está a essência. Diante dessas condutas, quais são as que nós devemos adotar? Aquelas pelas quais nós podemos erguer mãos santas, ou seja, proceder com uma ação honesta e edificante, sempre em consideração ao próximo, com amor e cuidado. Se não me engano, tem uma mensagem, acho que é do irmão X, dos bichinhos, né? Que muitas vezes adentram os ambientes aí das instituições e aí fica aquelas discussões desnecessárias, fica a gente perdendo tempo, se desgastando. Se a gente está no ambiente daquele, é para a gente se refazer as nossas forças, estudar, colocar em ação toda esse aprendizado que a gente tem buscado através do estudo, que é, claro, teórico, porém, a gente tem que colocar essa teoria em prática, né, Serginho? E aí, então, ele encerra com essa última né, parágrafo, que a gente tem que aplicar o raciocínio, né, se desejamos aplicar esse raciocínio a nós mesmos, vamos reparar, antes de tudo, se estamos prosseguindo sem cólera, né, destrutiva, sem demandas inúteis. Serginho, aí suas considerações finais, aí sua despedida, nós estamos chegando no final aí de mais um programa Alvorada. Apenas agradecer novamente, né, travar contato com esses textos do Emmanuel é sempre excelente, né, traz uma mensagem para o nosso cotidiano, para a nossa evolução, que é incrível, né, atualizando aí conselhos que já foram dados há séculos, mas que continuam de uma atualidade, conforme nós podemos ver. É incrível, né? Que bom que o Emmanuel veio, né, não dar uma atualizada, porque esse ensinamento nunca está, está sempre atual, mas a gente dá sempre uma relembrada, a gente precisa lembrar desses ensinamentos aí. Se você quer mandar um recadinho para o Serginho, para mim, para a equipe do Alvorada, vou passar 2 telefones aqui, que é o 0800 979 5011, que é um telefone também com ligação gratuita para todo o Brasil, e um fixo, que é 11, que é o código de São Paulo, 2457 5011. Aí você quer fazer perguntas, quer sugerir temas,
quer entrar em contato e mandar um recadinho, a gente vai ficar muito feliz com a sua participação. Então, anote aí e entre em contato conosco. Estamos juntos aqui para continuarmos essa jornada que se encerra agora. Então, quero agradecer aí a você, Serginho, muita paz aí, muita luz para você, para sua família, para todos. Para você aí, querida e querido telespectador, e aquele tchau aí, Serginho, para nós aí. Tchau, tchau, Serginho. Tchau, tchau. Tchau, tchau, e até o próximo programa Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.